E agora com vocês, mais uma história de fé. A conquista de Jericó. Bem cedo, os israelitas partiram de Sitim e acamparam à margem do rio Jordão, que era o único obstáculo entre os israelitas e a cidade prometida Canaã. Após 3 dias, os líderes do povo percorreram todo o acampamento com a seguinte ordem: quando virem os sacerdotes carregando a arca do pacto do Senhor, deixem seus postos e sigam-nos. Assim, saberão por onde ir. Contudo, devem manter cerca de 1 quilômetro de distância entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Ok. Depois, Deus disse a Josué: neste dia, começarei a exaltá-lo diante do povo de Israel. Assim, eles saberão que estou contigo, assim como estive com Moisés. Dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca do pacto. Deus deu instruções a Josué, e ele ordenou ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor realizará grandes maravilhas entre vocês. E aos sacerdotes disse: carreguem a arca do pacto e coloquem-se à frente do povo. Os sacerdotes obedeceram e se posicionaram à frente do povo. E ele continuou: agora saberão que o Deus vivo está entre vocês e que certamente expulsará os cananeus. A arca do pacto, que pertence ao soberano de toda a terra, atravessará o Jordão à sua frente. Assim que os sacerdotes que carregam a arca do pacto pisarem no Jordão, as águas pararão de correr e se erguerão formando um grande muro. Alguns israelitas não acreditaram nessas palavras, pois parecia impossível atravessar o Jordão a pé, já que as águas estavam em cheia. No dia seguinte, Josué ordenou aos sacerdotes que carregavam a arca que entrassem no rio Jordão. Assim que os pés dos sacerdotes tocaram as águas, estas pararam de fluir, e as águas formaram uma imensa parede. Um caminho seco se formou diante dos sacerdotes, assim como aconteceu no Mar Vermelho. Meu Deus, ainda não. Eles caminharam até o meio do rio, e nem uma gota de água os tocou. Estavam completamente secos. Então Josué disse ao povo para segui-los. Uma a uma, as famílias, camelos, burros e o gado atravessaram o rio Jordão naquele dia. Enquanto caminhavam, passavam pelos sacerdotes que carregavam a arca. O povo de Israel levou todo o dia. Quando terminaram de atravessar o rio, Deus disse a Josué para escolher um homem de cada uma das 12 tribos de Israel e ordenar que cada um pegasse uma pedra, exatamente do local onde os sacerdotes estavam. Assim fizeram. Enquanto cada homem pegava uma pedra, Josué colocou 12 pedras no meio do rio Jordão, no local onde os sacerdotes haviam parado. Essas pedras permanecem lá até hoje. Tudo foi feito conforme Deus havia ordenado. Depois, Deus disse a Josué para ordenar que os sacerdotes saíssem do Jordão. Eles o fizeram. Assim que seus pés tocaram o chão, as águas do rio voltaram ao seu curso e transbordaram como de costume. Meu Deus, ainda não. As 12 pedras que os homens pegaram foram colocadas como um monumento. Josué disse aos israelitas: no futuro, quando seus filhos perguntarem por que essas pedras estão aqui, vocês responderão que Israel atravessou o rio Jordão a seco. Assim como o Senhor fez com o Mar Vermelho. Isso é para que todas as nações da terra
saibam que o Senhor é poderoso e para que vocês aprendam a temê-lo para sempre. De fato, quando os reis amorreus e os cananeus souberam que o Senhor havia secado o rio Jordão para que os israelitas o atravessassem, entraram em pânico e não ousaram enfrentá-los. Mais tarde, enquanto acampavam na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. Depois disso, começaram a se alimentar dos produtos da terra, pães ázimos e trigo torrado. Desde então, o maná parou de cair, e durante todo aquele ano, o povo se alimentou do que a terra produziu. Um dia, Josué estava perto de Jericó. Ele observou os grandes muros e percebeu que as portas estavam bem fechadas por medo dos israelitas. Ninguém podia entrar ou sair. Saia daqui! Josué levantou os olhos e viu um homem de pé diante dele com uma espada na mão. Josué aproximou-se e perguntou: "Quem é você? É um dos nossos ou um dos nossos inimigos?" "Não sou nenhum nem outro", respondeu. "Apresento-me a ti como comandante do exército do Senhor." Josué imediatamente prostrou-se com o rosto em terra e perguntou: "Que ordens o Senhor tem para este seu servo?" O comandante do exército do Senhor respondeu: "Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é sagrado." Josué obedeceu. E Deus disse a Josué: "Josué, você deve saber que já entreguei em suas mãos Jericó, seu rei e seus guerreiros. Mas vocês devem seguir minhas instruções para tomar posse da cidade. Se me obedecerem, as muralhas de Jericó cairão diante de seus olhos. Agora, ouça atentamente o que devem fazer." Deus deu todas as instruções a Josué para se preparar para a batalha. Tendo todas as instruções, Josué preparou o povo. Eles deveriam marchar ao redor das muralhas da cidade de Jericó por 7 dias. Primeiro, ele disse a 7 sacerdotes que deveriam tocar o chofar. É como uma trombeta. Outros sacerdotes foram encarregados de carregar a arca do pacto. Os soldados deveriam marchar à frente e atrás deles, enquanto o povo marcharia atrás. Josué também explicou que nos primeiros 6 dias, eles deveriam dar apenas uma volta ao redor da cidade por dia, e todos deveriam permanecer em silêncio, e o único som seria das trombetas. As muralhas de Jericó estavam repletas de soldados com as melhores armas, prontos para a batalha. Todos observavam o que os israelitas estavam fazendo e se perguntavam: o que eles estão fazendo? O que isso significa? Que estranho esse povo! Um desfile não é uma batalha. E assim, o povo de Israel marchou em silêncio, ouvindo apenas o som das trombetas. Deram a volta em Jericó e voltaram para o seu acampamento. No segundo dia, desfilaram exatamente da mesma forma, em silêncio, apenas com o som das trombetas. Novamente, o rei e os soldados observavam, tentando entender o que estavam fazendo. Mas eles apenas marchavam ao redor e voltavam para o acampamento. E continuaram da mesma forma nos dias 3, 4, 5 e 6. À medida que os dias passavam,
Os habitantes de Jericó começaram a ignorar o desfile. Até que chegou o 7º dia. Bem cedo pela manhã, levantaram-se e marcharam ao redor da cidade, como nos dias anteriores. Mas nesse dia, marcharam 7 vezes. Na 7ª e última volta, Josué disse a todos: "É hora de gritar! Deus nos deu a cidade de Jericó. Lembrem-se apenas de não pegar nada de Jericó, para que nem vocês, nem o acampamento de Israel sejam amaldiçoados. Os únicos que serão poupados são Raabe e os que estão em sua casa, pois ela salvou a vida de nossos espiões. Fora isso, nada se salvará nesta cidade. Todo ouro, prata, bronze e ferro pertencem à casa do Senhor. Entendido? Agora gritem o mais alto que puderem." Todos começaram a gritar, e de repente, a terra começou a tremer cada vez mais forte. Então, um terremoto derrubou as muralhas de Jericó. Elas começaram a cair. Oh, meu Deus! Hey! Ataquem! Os israelitas avançaram e tomaram a cidade. Mataram a fio da espada todas as pessoas e animais que haviam. Destruíram tudo. Os jovens espias foram diretamente onde estava Raabe e sua família e os resgataram, toda a sua família e os seus pertences, e foram levados a um lugar seguro. Deus havia advertido que nada de Jericó deveria ser tomado, para que não trouxesse desgraça aos israelitas. Mas um homem desobedeceu essas palavras. Finalmente, a cidade estava totalmente destruída. Jericó pertencia à terra de Canaã. Deus destruiu essa cidade porque os cananeus eram extremamente corruptos, praticavam sacrifício de crianças a seus deuses. E Deus não queria que essa prática influenciasse Israel. Por isso, os cananeus deviam ser destruídos. E nesse momento, Josué fez um juramento de que quem reconstruísse essa cidade seria amaldiçoado na presença de Deus. E assim, Deus cumpria suas promessas, demonstrando estar aberto àqueles que se voltassem a Ele, como fez com Raabe. Ei! Se inscrevam, deixem um like, compartilhem, comentem. Se puderem, ativem o sininho, sigam-nos nas redes sociais. Já fizeram? Ótimo!